Marcos capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 21 ao versículo 28. Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Assim nós vamos dar continuidade às exposições que nós temos feito no Evangelho. Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, nos diz assim: ouça com fé, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que está sendo lida. Ela nos diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos ou para destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo a sua iluminação para compreendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, ilumina-nos, Pai, para entender a tua palavra. Fala conosco, nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, na última semana, nós vimos o início do ministério de Cristo. Nós vimos a sua preparação no início do ministério, no início do livro de Marcos, e agora nós vemos o início do seu ministério. Nós vimos que a partir do versículo 14 do capítulo 1 até o capítulo 3 de Marcos, Marcos vai descrever o ministério de Jesus Cristo em uma região, na região da Galileia. Nessa região Jesus vai curar, nessa região Jesus vai expulsar demônios, nessa região Jesus vai pregar o Evangelho. Nós vimos que nessa região nós já acompanhamos os primeiros discípulos serem chamados. Nós vimos Tiago, João, Pedro, André serem convocados para seguir o Evangelho. Nós vimos o início da proclamação de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele foi pregando e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede no reino de Deus. Nós vimos então, irmãos, que Jesus nos chama para o arrependimento e para a fé, para sermos seus seguidores, para sermos pescadores de homens. E hoje nós continuaremos observando a obra de Jesus nessa região, o seu ministério nessa região, na região da Galileia. E particularmente um episódio que aconteceu em uma cidade, na cidade de Cafarnaum. Você já deve ter ouvido falar dessa cidade por várias vezes ao ler a sua Bíblia ou ouvir pregações. E essa cidade, o nome dessa cidade significa literalmente a Vila de Naum. Ela estava localizada ali na costa norte do Mar da Galileia. A gente viu o Mar da Galileia, na verdade não é exatamente um mar, mas é um grande lago que utiliza-se ali na região para a pescaria, aquele mesmo lago que é chamado de Lago de Genezaré ou o Mar de Tiberíades, é o mesmo lago, é o mesmo mar, é o Mar da Galileia. E aqui nós vemos, irmãos, que essa população, a população da região da Galileia e particularmente a região de Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, a maioria da sua população é composta de judeus, embora ali nós encontrássemos judeus e até um bom relacionamento entre romanos e judeus ali. Nós vemos romanos fazendo trocas com os judeus também. O que nós vemos ali é que é uma cidade de passagem, onde a residência ali da maioria de judeus, mas que homens de várias cidades e vários povos passam ali constantemente. Porque era uma cidade bem localizada, ela estava bem na rota de comércio daquela região. Ela era cercada de terras férteis e tinha o Mar da Galileia, que dava peixe à vontade. Assim era uma cidade próspera. Assim foi a cidade escolhida pelo Senhor Jesus para morar depois de deixar Nazaré. Jesus deixa Nazaré, a sua cidade, assim que ele é conhecido pelo demônio, Jesus o Nazareno, ele abandona a sua cidade e vai para a cidade de Cafarnaum. Talvez porque ali fosse a cidade que morasse Simão, André. Nós não sabemos exatamente por que Jesus escolhe essa cidade, mas sabemos o porquê ele escolhe a região da Galileia. Nós vimos na última semana. Ele veio e recebeu o Espírito do Senhor para pregar salvação
para libertar os oprimidos, para libertar os cativos, trazer o período de salvação, um ano aceitável do Senhor. E quando o profeta Isaías anuncia isso, ele diz: bem-aventurado és, Zebulon, Naftali, a região da Galileia. Jesus não está ali por acaso. E o episódio que nos conta esse evangelho vai nos mostrar novamente isso. Jesus está ali para demonstrar a sua autoridade. Ele já demonstrou sua autoridade pregando a palavra, já demonstrou a sua autoridade sendo batizado, sendo tentado e vencendo a tentação. Mas agora ele novamente demonstra a sua autoridade, a autoridade de rei. Essa palavrinha que vai dominar o nosso sermão, porque domina a passagem, a autoridade. Nós vamos ver então que Jesus demonstra a sua autoridade. E nós então teremos que responder a seguinte pergunta: como Jesus exerce a sua autoridade? Ou como essa passagem nos ensina que Jesus exerce a sua autoridade? Nós veremos que, em primeiro lugar, Jesus exerce a sua autoridade sobre os homens, sobre os mestres desse mundo. Aqui nós já mencionamos, irmãos, o fato de que esse episódio acontece justamente na cidade de Cafarnaum. No entanto, esse não é o único detalhe que o evangelista nos dá. Ele diz: acontece na cidade de Cafarnaum, mas não só isso. Veja que o versículo 21 vai nos dar outros detalhes. Marcos capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E aqui nós vemos outros detalhes. Primeiro, Jesus não foi sozinho. Diz aqui que eles entraram. Quem entrou? Provavelmente ele, junto com Simão, com André, com Tiago, aqueles discípulos que ele havia acabado de convocar. Ele chamou: venham ser pescadores de homens comigo. E então eles entraram na sinagoga para ensinar. E aqui talvez você não entenda muito bem o que significa essa palavra, esse termo sinagoga. A gente vê muitas vezes esse termo acontecendo nos evangelhos, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. A gente acha que é um local comum, mas não é exatamente isso. A sinagoga, irmãos, ela não aparece no Antigo Testamento. Nós não vemos relatos de sinagogas no Antigo Testamento, por um motivo único. No Antigo Testamento, a adoração, o centro da adoração, o povo adorava, o povo se reunia, como nós estamos fazendo hoje, para adorar no templo. Primeiro no tabernáculo e logo depois no templo. Mas e a sinagoga? Por que os judeus se reuniam na sinagoga e não no templo? Essa palavra sinagoga significa exatamente isso, local de ajuntamento, de reunião. Eles se reuniam ali com o objetivo de ler a lei de Deus, a Torá, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, e ali a lei era lida, explicada e aplicada ao coração do povo. As sinagogas surgiram quando, se não no Antigo Testamento? Surgiram no período do exílio. Os irmãos vão lembrar muito bem. O povo se afasta do Senhor e então acontece o exílio. O povo é levado para a Babilônia e eles se afastam de Deus. E o que acontece ali? O templo é destruído, eles vão para uma terra distante e eles não têm onde adorar. Os irmãos vão lembrar dos salmistas anunciando muito bem o das lamentações de Jeremias, como nós queríamos adorar. Mas nós não podemos. Os nossos adversários nos dizem: cantem os louvores de Israel. Mas como nós podemos cantar longe da terra do Senhor? Porque o povo estava sem templo, não tinha onde adorar. Como o povo poderia adorar sem templo? Para que o povo então pudesse continuar lendo a palavra de Deus, continuar orando, o povo se reuniu e criou a sinagoga. Ou seja, um local onde eles iriam se reunir para ler a Bíblia, ler a palavra, orar juntos, cantar ao Senhor e ali louvar o seu santo nome. A sinagoga não era um substituto do templo. Tanto é que aqui o templo já existia, mas eles não pararam de se reunir na sinagoga. E talvez você pense que não é muito útil para a gente saber todos esses detalhes a respeito da sinagoga. Mas nós vamos ver que isso é fundamental para a nossa fé cristã. Por quê? Porque a sinagoga, o povo se reunia na sinagoga nos sábados, preste bem atenção, se reuniam no dia do Senhor para ler a palavra, para que a palavra fosse lida, explicada e aplicada por algum mestre. E existia um costume na sinagoga de que aquele que era o responsável pela sinagoga, que era chamado de ancião ou presbítero, ele poderia convidar outros mestres, outros anciões, outros homens para ensinar. É isso que acontece aqui. A fama de Jesus já começa a se espalhar ali e ele chega na sinagoga, então o ancião chama Cristo Jesus e disse: pregue, você tem a oportunidade de ler a palavra e de explicar. É exatamente isso que Jesus faz na sinagoga. No dia do Senhor, o que Jesus vai fazer? Ler a palavra, explicar a palavra, pregar a palavra. Em outras palavras, Jesus vai pregar expositivamente no dia do Senhor para a sua igreja. Perceba como isso é fundamental para a gente. Talvez você não saiba, mas o nosso culto ele é influenciado
extremamente influenciado não pela adoração do templo, mas pela adoração da sinagoga. A igreja primitiva, a igreja adotou o mesmo padrão da sinagoga para adorar. Qual é o padrão? A palavra é lida, a palavra é explicada, a palavra é aplicada ao coração do povo com uma oração. É isso que o Senhor Jesus Cristo foi dizer. Quando Cristo entra na sinagoga no dia do Senhor para pregar a palavra, lendo, explicando e aplicando, nós temos o grande fundamento do culto, o grande fundamento da pregação. Porque existe um homem aqui no púlpito pregando, ensinando a palavra. Porque Cristo fez isso. Porque existe um homem aqui lendo a palavra, explicando o que ela diz e aplicando o que ela diz. Porque Cristo fez isso quando? No dia do Senhor, no sábado, hoje, no domingo. Quando Cristo ensina a cultuar, Ele nos dá um modelo do culto. É por isso que a gente vem, é por isso que a gente se reúne para orar, é por isso que a gente se reúne para ler a palavra, é por isso que a gente se reúne para ouvir sermões. Por quê? Porque a palavra pregada é o instrumento que Cristo usou no seu próprio ministério. Quando a palavra é lida, quando a palavra é explicada, quando a palavra é aplicada ao coração do povo, nós temos o princípio fundamental da adoração. Nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, nós pregamos a palavra. E que veja que o princípio está sendo estabelecido e é continuado pelos apóstolos, pela igreja. Os apóstolos continuam fazendo isso. O quê? Pregando a palavra, lendo, explicando e aplicando. A igreja se reúne no domingo, no santo dia do Senhor, logo após a ressurreição de Cristo Jesus, para ouvir a palavra que é lida, explicada e aplicada aos corações. E que veja que o texto faz questão de não nos dizer o conteúdo da pregação de Cristo. A gente não sabe o que Cristo pregou aqui. Mas o que a gente sabe é a reação das pessoas que estavam ali presentes naquele lugar diante da gloriosa pregação de Cristo. Veja o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Todo o povo que estava ali se maravilhou com o ensino de Cristo. O texto nos diz que eles se admiravam da doutrina, do ensino do Senhor Jesus. E veja que o verbo aqui que é utilizado nos diz respeito a um espanto geral, a uma admiração geral. A razão, então, de todo esse alvoroço, de todo esse espanto, está nas seguintes palavras. Porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, o ensino de Jesus era com poder, era com autoridade, coisa que não existia nos mestres daquele momento. E aqui é outra palavrinha que a gente precisa prestar atenção. A gente já entendeu melhor sobre Cafarnaum, sobre a sinagoga, mas essa palavrinha é importante também, porque ela vai continuar aparecendo recorrentemente no Evangelho. A palavrinha escribas. Quem eram esses homens? Nós podemos entender com a ajuda do James Edwards que o termo escriba ele aparece logo no Antigo Testamento. Se os irmãos lembrarem de 2 Samuel, de Reis, vão lembrar que Davi tinha escribas. Por quê? Porque escriba era um oficial do rei que ficava escrevendo, registrando o que acontecia, registrando os acontecimentos do reino. Só que depois do exílio, ou seja, quando o povo foi para a Babilônia, longe de Deus, nós temos o escriba agora como um grande professor da lei, como um grande mestre da lei. Quem foi o primeiro grande escriba? Esdras. Esdras, quando volta com o povo para reconstruir o templo, é o primeiro grande escriba, é o primeiro grande mestre da lei. E todos os escribas que vêm depois vêm imitando ele. Aqui no tempo de Cristo Jesus, esses escribas, irmãos, eram conhecidos especialistas da lei, eram doutores, acadêmicos da lei, grandes professores da lei do Senhor. A eles cabia a tarefa de interpretar, eles que diziam o que a Bíblia queria dizer, era eles que interpretavam a Bíblia, era eles que diziam o que ela dizia ao povo. Eles eram famosos, eles eram mestres famosos. Além disso, eles eram professores durante a semana, até mesmo advogados, juristas em alguns momentos. Em resumo, eram grandes professores, mestres do Antigo Testamento. Só que há um problema com eles aqui. Porque o texto nos diz claramente que Cristo Jesus ensinava com autoridade, coisa que eles não faziam. Nós pensamos, mas como assim? Como os mestres da lei, os doutores, os acadêmicos, os homens estudados, os homens que passaram a vida toda estudando a palavra de Deus, não ensinam com autoridade? Cristo sim. A autoridade aqui, ou a palavra autoridade, é fundamental para nós entendermos o que essa passagem tem a nos dizer.
Porque ela aparece algumas vezes durante o Evangelho de Marcos. Ela aparece 9 vezes no Evangelho de Marcos. Essa mesma palavrinha, autoridade. 6 delas é com referência diretamente a Jesus. Jesus tem autoridade. E as outras 2 é ligada aos apóstolos. Aquele que recebem a autoridade de Jesus Cristo. Ou seja, todas as vezes que a palavra autoridade aparece no Evangelho de Marcos é para falar da autoridade de Jesus. Ou aquela autoridade que ele possui, a autoridade que ele dá. A autoridade que ele entrega. O resumo disso é fundamental. Marcos não está usando essa palavra sem razão. Marcos não está usando qualquer palavra. Ele escolheu essa palavra porque ele quer dizer aquilo que ele vai dizer durante todo o Evangelho nesse pequeno trecho. Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele tem autoridade, ele é rei para ensinar. Ele possui toda a autoridade. É que Marcos vai dizer que ele tem autoridade, ao contrário dos escribas que não tinham. E aqui você deve se lembrar, irmãos, também do batismo de Jesus Cristo. Nós ouvimos o batismo e nós vimos que no batismo ele foi chamado de Filho de Deus. E ali ele foi dito ser o Messias, o Deus prometido, o Deus santo, aquele que se encarnou, que veio para morrer pelos nossos pecados e para pregar a palavra do Senhor. Ou seja, ele é um pregador que não só anuncia a palavra, mas um pregador ungido com o Espírito Santo. É por isso que Cristo tem autoridade. Porque Cristo prega cheio do Espírito do Senhor. Ele prega porque ele recebeu o Espírito Santo sobre ele. É por isso que todos se admiram no versículo 27. Olhe comigo. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina. A autoridade de Jesus era notória. Todos viam a autoridade de Cristo Jesus. Porque ele pregava com o poder do Espírito. Alguns vão afirmar, irmão, que os escribas eles se apoiavam muito em tradições, em citações. Isso é verdade. Boa parte do ensino desses grandes mestres não era ensinar a palavra de Deus diretamente, mas ensinar o que outros disseram sobre a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo aqui é diferente. Jesus Cristo não fala o que disseram sobre a palavra de Deus. Jesus Cristo anuncia a própria palavra de Deus. Nas palavras de William Lane, em contraste com a exposição rabínica desses mestres, com as suas referências às tradições dos antigos, aqui era a profecia. O Senhor estava falando a palavra de Deus. Aqui era a palavra de Deus que estava sendo dito. Não era palavras de homens, mas palavra de Deus. Perceba por que Cristo pregava com autoridade. Porque ele pregava a palavra de Deus. E aqui como é fundamental toda essa doutrina para nós entendermos a importância da pregação da palavra que é feita pelos pastores, pelos presbíteros da igreja. Cristo Jesus é um homem autorizado pelo Senhor. Veja, ele recebeu o Espírito do Senhor para pregar a palavra, para anunciar a palavra. E o que ele faz? Ele abre a palavra, ele lê, ele explica, ele aplica. E como é triste ver que muitos homens que foram ordenados pastores sobem no púlpito para pregar outras coisas que não a palavra de Deus. Como é triste saber que homens estão diante da igreja e não se preocupam em falar o que a palavra de Deus diz. Eles leem a palavra, falam de tanta coisa, de tanta história, mas não falam do texto. Aquela pregação que lê o texto, sai do texto e mais nunca volta para o texto. Como é triste ver que pregadores não seguem o grande exemplo do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Lembra quando Cristo estava em outra sinagoga, quando ele leu o texto de Isaías, o texto que nós vimos até na última semana, que ele recebeu autoridade para expulsar os espíritos, para libertar os cativos, para trazer a salvação do Senhor. Ele termina a leitura, fecha o pergaminho, não fecha a Bíblia, fecha o pergaminho, e então ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. Cristo leu, explicou e aplicou. Quando o homem sobe no púlpito, que não seja para fazer isso, ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra ao coração do seu povo, ele não está fazendo aquilo que Cristo chamou ele para fazer. Quando ele sobe para falar abobrinhas, quando ele sobe para falar do assunto do dia, da novidade da semana, quando ele sobe para enganar ou para ludibriar, para vender mentiras, falsidades, ele não está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. O pastor, o presbítero é chamado para pregar a palavra de Deus. E Cristo deu o grande exemplo, o grande modelo. Na palavra
Pela palavra e somente pela palavra ele prega. Mas aqui perceba que a autoridade do Senhor não está só porque ele prega a palavra, também, mas porque ele é ungido pelo Senhor para isso. Nós já vimos. E aqui é importante porque isso traz outra dimensão para o nosso entendimento. Muitas vezes nós temos homens capacitados, homens que entendem a palavra, homens que são estudados, que sabem explicar o que a Bíblia diz de trás para frente, mas homens que pregam sem vida, homens que pregam sem comunhão com Deus, homens que pregam sem uma vida de oração. Muitas vezes nós vemos homens que falam tão bem, mas vivem tão mal, que expressam verdades tão bonitas com os lábios, mas que não expressam essas mesmas verdades com a vida. Homens que falam aquilo que não vivem, homens que falam aquilo que não entendem. Esse é um outro problema, mas isso não é o padrão de Cristo, porque ele prega a palavra e foi ungido pela palavra de Deus, foi ungido para pregar a palavra de Deus, ungido pelo Espírito do Senhor. Ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Redentor, ele foi anunciado, ele foi proclamado para isso, para anunciar e pregar a palavra. E aqui nós concordamos com um dos catecismos antigos da igreja, que diz o seguinte: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. E o que ele está dizendo? Não está dizendo que todo pregador é infalível, ou seja, ele fala em nome de Deus e nunca erra. Essa não é a verdade. Mas o que ele está dizendo, o que esse credo antigo diz é o seguinte: quando um pastor sobe no púlpito, quando um homem escolhido pela igreja, um homem ordenado pela igreja, que recebeu o Espírito Santo, que foi reservado para essa tarefa, ele sobe no púlpito e ele prega a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus que está sendo ouvida. Quando esse homem foge da palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Quando ele erra, quando ele falha, quando ele profere mentiras, não. Mas quando ele prega a palavra, é a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos para a igreja, né? Nós vamos para a igreja, nós achamos que nós vamos ouvir o pastor pregando. Mas o que Cristo nos ensina é que quando a palavra é pregada, nós estamos ouvindo a Deus. Quando o sermão é pregado, você está ouvindo a Deus. Quando o sermão é pregado de forma fiel à Escritura, você está ouvindo o próprio Deus falando com você. Aqui é de uma imensidão incrível o que Cristo nos ensina com o seu exemplo. Ele ajunta a igreja para no dia do Senhor pregar a palavra, e é pela pregação da palavra que ele vive o seu ministério. Ele sai de sinagoga em sinagoga pregando a palavra de Deus nos muitos sábados que ele ainda viverá. Não ache que o sermão do dia de domingo é apenas mais uma atividade. O sermão do dia de domingos, pela manhã e pela noite, é Deus falando com a sua igreja. Cristo nos dá o exemplo. É o Senhor falando no meio do seu povo. Mas perceba claramente, Cristo tem autoridade. Cristo foi reservado para isso. Ele tem autoridade sobre os mestres. Mas não é só isso que a passagem nos ensina. Ele tem autoridade também sobre os poderes das trevas. Veja o versículo 23 e 24, porque nessa mesma sinagoga onde Cristo pregava a palavra, um homem entra em cena. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Enquanto Jesus ensinava, irmãos, aqui, aparece um homem com espírito imundo na sinagoga, naquela reunião. E claramente aqui nós vemos um caso de possessão demoníaca aqui. A palavra, esse termo espírito imundo, nada mais significa do que um espírito maligno, um espírito mau, um espírito demoníaco, um demônio. Nós vemos que essa expressão é muito comum em Marcos. Marcos usa essa palavra espírito imundo muito mais do que ele usa demônios, por exemplo. Esse espírito então estava dentro do homem e ele gritava com veemência, ele dizia: o que temos nós contigo, Jesus? Certamente, irmãos, esse não é o primeiro conflito, não é a primeira guerra, não é a primeira batalha entre Jesus e Satanás. Nós já vimos o primeiro. Onde foi o primeiro? Ali na tentação, quando Cristo é tentado e ele vence. E você vai perceber, junto conosco, que Jesus vai enfrentando várias batalhas com seus inimigos, com Satanás. Ele enfrentou no deserto, enfrenta outra agora e vai continuar enfrentando o reino das trevas dia após dia. E aqui nós devemos notar aquilo que o demônio fala.
Porque ele não fala por si só, mas ele fala também em nome de outros demônios, de outros espíritos. Veja, que temos nós contigo? Ele fala como se ele fosse um representante dos demônios também. Ele fala como se ele falasse em nome de outros. Ele chama todos os amigos dele, todos os parceiros dele e diz: olha, Senhor, o que vocês têm? O que o Senhor tem conosco? Então ele continua dizendo: o que vocês têm conosco? Ou melhor dizendo, o que o Senhor tem conosco, Jesus Nazareno? E veja que essa pergunta expressa claramente a rebeldia desse espírito imundo contra Jesus Cristo. Porque claramente ele está dizendo: nós não temos nada com o Senhor. Nós não temos a ver com o Senhor. Ele está dizendo claramente: o Senhor é uma coisa, nós somos outra. O nosso reino não é o reino do Senhor, porque o Senhor está se metendo. Porque você está vindo falar comigo. Porque você está vindo pregar a palavra. Porque você vai vir trazer salvação aos homens. Claramente o demônio está dizendo que ele não tem nada a ver. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma semelhança entre ele e o Senhor Jesus Cristo. E o demônio continua dizendo... Porque ele continua falando, ele diz assim: vieste para destruir-nos. A tradução da Bíblia diz para perdermos, mas talvez essa não seja a melhor tradução. A tradução melhor é essa: para nos destruir. Vieste para nos destruir. O demônio questiona se Jesus Cristo estava ali para destruir, então, eles. As forças malignas conhecem, irmãos, a missão de Cristo. Satanás, os demônios conhecem a obrigação de Cristo, a tarefa de Cristo. Eles sabem muito bem porque o Senhor veio, porque o Senhor se fez carne, porque o Senhor habitou entre nós. Abra comigo a sua Bíblia na carta de 1 João. 1 João capítulo 3, nós vamos ver essa grande obra do Senhor Jesus. 1 João 3, verso 8. Primeira João capítulo 3, versículo 8. Veja o que nos diz. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele continua: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É com esse propósito que Cristo se fez carne e habitou entre nós, para destruir as obras do maligno, as obras de Satanás. O demônio sabe disso. O espírito imundo sabe disso. Ele diz: você veio para nos destruir. Mas perceba aqui, irmãos, que claramente essa destruição não é final nem completa. Porque o mesmo João que escreveu esse versículo é o mesmo João que vai dizer: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está debaixo do reinado de Satanás. Por quê? Porque a vitória que João nos ensina na sua carta fala de como Cristo vai destruindo o reino de Satanás e como isso é registrado no Evangelho de Marcos. Deus destruindo o reino de Satanás, expulsando demônios, vencendo a tentação. O demônio tem medo de Cristo. Ele diz: você veio para nos destruir. É uma prova clara, irmãos, de que os demônios conhecem a obra do Senhor. Ele admite: veja, bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que Jesus estava vindo para destruí-lo. Ele sabia que Jesus era o Santo de Deus. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia mais do que todos os homens que estavam ali presentes. Ele sabia mais do que Simão. Ele sabia mais do que Pedro. Ele sabia mais do que Tiago, do que João. Ele sabia quem era Jesus. Mas percebam a verdade fundamental que o texto nos ensina. Saber quem é Jesus não significa muita coisa. Nós aprendemos, irmãos, que o conhecimento a respeito de Cristo Jesus não salva ninguém. O demônio, mais do que qualquer outro homem, sabia quem era Jesus. Mas isso não gerou salvação para ele. Porque saber quem Jesus é não salva. Saber o que ele faz, o que ele veio para fazer, o que ele virá para fazer, não salva ninguém. Jesus Cristo nos disse o que salva. Ele disse a mensagem do reino, a mensagem do evangelho: arrependam-se
e creiam no Evangelho. Não é o conhecimento que nos salva, é a fé. Não é o conhecimento que nos salva, é o arrependimento e a fé, é a conversão, é a transformação. Eu não posso apenas conhecer Jesus, eu preciso reconhecê-lo na minha vida. Não adianta eu saber que Jesus é Salvador se Ele não é o meu Salvador. Não adianta saber que Jesus é Deus se Ele não é o meu Deus. Não é o conhecimento que salva, é a fé. Sem arrependimento, sem contrição, sem perdão dos pecados, sem fé em Cristo Jesus, não há salvação. O Espírito sabia quem era Jesus. O Espírito sabia mais de teologia do que eu sei. Sabia mais de teologia do que você sabe, ou de qualquer outro homem sabe. Pode ter certeza que o melhor teólogo é Satanás. Pode ter certeza que esse é o melhor conhecedor da Escritura. Pode ter certeza que Satanás conhece a Escritura de trás para frente, dos idiomas originais, nas traduções, muito melhor do que qualquer pastor, do que qualquer teólogo que já pisou nessa terra. Mas conhecimento não representa salvação para ele. Não adianta conhecer Cristo. É preciso reconhecê-lo. É preciso ter fé. É preciso arrependimento. Por isso Jesus Cristo diz no versículo 25. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Veja que Jesus repreende a afirmação dele. Ele repreende o demônio e diz: cala-te e sai desse homem. E aqui perceba que, como é interessante que Jesus não usa técnicas de exorcismo aqui, né? Jesus não usa crucifixo, não usa água benta, não reza o Pai Nosso, não dá 3 pulinhos, não faz nada. Ele apenas diz: cala e sai. Cala e sai. E aqui não resta alternativa para o demônio. Ele precisa sair. E aqui perceba, Jesus tem autoridade para ensinar. Jesus tem autoridade sobre o reino das trevas, de maneira que ele diz: cala a tua boca e sai desse homem. E o espírito sai. Não adianta pestanejar contra Cristo Jesus. E observe que o demônio até tenta. O texto nos diz que ele se agita, que ele joga o homem violentamente, que ele brada, que ele grita. Mas não adianta, ele tem que sair. E aqui nós lembramos da imagem de uma criança, quando o pai coloca ela de castigo, ela se joga no chão, ela esperneia, ela grita, mas não tem como comparar a força dela com o pai. É assim que o demônio age, ele se agita, ele se balança, ele se convulsiona, ele joga o homem no chão, ele grita, mas não adianta, ele tem que obedecer. Jesus diz: cala a tua boca e sai. O demônio esperneia. Mas Cristo tem autoridade para jogar ele longe. O Senhor mostra claramente. O demônio se agita contra a autoridade, como uma criança faz contra a autoridade do Pai. Mas Cristo Jesus foi quem criou todas as coisas. Ele diz: sai, e o demônio sai. Ele foi ungido como rei para pregar salvação e para libertar. Ele foi ungido como rei para libertar os cativos e os oprimidos. Esse homem estava sendo oprimido por Satanás. Jesus Cristo fez: liberta esse homem e sai. E o que acontece aqui? Versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Todos se admiraram com Cristo, com a sua autoridade, com seu poder, com a sua glória. Ele ordena e os espíritos saem. Ele ordena e os espíritos obedecem. Perceba que a palavra autoridade é chave aqui. Ele prega como quem tem autoridade, isso é dito logo no início da passagem, e agora no versículo 27 é a mesma coisa repetida. Ele fala com autoridade. Ele expulsa os demônios com autoridade. E aqui, irmãos, nós devemos nos perguntar: será que nessa passagem nós já não temos motivos suficientes? Será que você, nessa passagem, já não tem motivos suficientes para reconhecer a autoridade de Cristo na sua vida, para seguir os seus passos? Veja, ele tem autoridade maior do que qualquer homem para pregar a palavra e para ensinar. Ele foi ungido pelo Santo Espírito de Deus e ele prega a palavra como nenhum outro prega a palavra. O que ele ensina é confiável, é a palavra de Deus.
Porque você ainda confia em outros homens? Porque você ainda confia em falsas religiões? Porque você ainda confia em si mesmo, nos seus próprios méritos, nas suas condições financeiras? Porque você confia no dia de amanhã, deixando as coisas para resolver com Deus amanhã? Se é Jesus Cristo que tem autoridade para pregar a palavra, por que você escuta a voz de outros, não a dele? Ele foi ungido para libertar pela pregação da palavra. Não perca tempo escutando aos outros mestres desse mundo. Não perca tempo ouvindo homens que não pregam a Cristo. Não perca tempo ouvindo o teu coração quando ele nega a Cristo. Ele foi ungido para pregar a palavra. Ele é autoridade sobre todos os mestres. Não perca tempo ouvindo a voz de outros. Ele é autoridade. Confie nele para guiar a tua vida. Reconheça que não basta conhecê-lo, preciso reconhecê-lo. Reconheça que não basta ele ser Deus, ele precisa ser o teu Deus. Reconheça que não basta que ele seja Cristo, ele precisa ser o teu Cristo, o teu Salvador, o teu Redentor. Reconheça também que ele tem poder sobre os demônios. Reconheça que ele tem o poder sobre as estruturas das trevas, que ele pode expulsar os espíritos imundos. E perceba se até mesmo os espíritos imundos obedecem a Cristo, como Jesus ainda não é o Senhor da tua vida. Se Jesus tem o poder para expulsar os demônios, como Cristo ainda não é o Senhor da tua vida. Como ele ainda não é a autoridade que guia os teus passos, que guia a tua mente, que guia o teu coração. Se Cristo tem autoridade sobre Satanás e sobre o teu reino, ele já deveria ser autoridade sobre a tua vida há muito tempo. Jesus mostra a sua autoridade com glória nessa passagem. E aqui perceba, as multidões se admiraram. Os demônios se espantaram, se agitaram, temeram. Mas nenhuma dessas reações leva o homem à salvação. Conhecer a Cristo não salva. Ter medo de Cristo também não salva. Nem mesmo admirar Cristo salva. A única coisa que nos salva é a fé, é o arrependimento, é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você seja como muitos desses homens que admira Cristo, que acha ele um homem impressionante, que fala muito bem, tem um ensino glorioso, alguém que vale a pena ser ouvido. Mas não é a admiração que Cristo quer de ti. Não é admiração, não é espanto, não é aplausos que Cristo requer de nós. O que Cristo quer de ti é fé. O que Cristo quer de ti é arrependimento. O que Cristo quer de ti é transformação de vida, é confissão de pecados. O que Cristo quer de ti é que você seja o seu filho e ele possa ser chamado teu Deus. Cristo tem poder para te ensinar os caminhos da vida. Creia nele. Cristo tem poder para governar a tua vida. Creia nele. Lembre do Evangelho do Reino. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Abandone os teus maus caminhos. Abandone o teu pecado. Abandone os teus maus costumes. Abandone a vida que você ainda não fez questão de abandonar para seguir a Cristo Jesus. Ele tem autoridade sobre todo mundo. Ele tem autoridade sobre você. Thomas Bosch ele nos diz algo interessante. Ele diz o ateísmo, e aqui não entenda ateísmo somente como não acreditar em Deus, mas também como viver como se Deus não existisse. Ele diz, o ateísmo é um pecado que não existe no inferno. Porque no inferno ninguém duvida que Deus existe. No inferno, ninguém duvida de que Deus é rei. No inferno, ninguém vive como se Deus não existisse. No inferno, todos reconhecem o senhorio de Cristo. Não viva esse pecado. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se Cristo não fosse Senhor. Não viva o dia após o outro sem reconhecer o Senhor na tua vida. Porque nem os demônios cometem tão grave pecado. Conheça a Cristo, mas reconheça a Cristo. Tenha fé nele. Seja salvo por ele.
Ele tem autoridade para guiar os teus passos, para governar a tua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, Deus que tem autoridade sobre homens, sobre o reino das trevas, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós entregamos, Senhor, a Ti as nossas vidas, os nossos corações, dizendo: governa sobre nós. Sê o nosso Rei, sê o nosso Salvador. Nós reconhecemos que não adianta conhecer se não houver reconhecimento em nossos corações. Nós admitimos que não adianta admirar se não há fé. Nós admitimos que não adianta espanto se não houver conversão. Ó Deus, sê o Deus das nossas vidas. Quebranta os corações nesta noite. Derrama do Teu Santo Espírito nesta noite, para que as palavras do Teu Filho frutifiquem no coração da Tua igreja. Que a Tua igreja seja chamada de Teu povo. Que o que haja entre nós não seja o conhecimento que muitos têm, mas seja a fé dos poucos que o Senhor salvou. Assim que nós choramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém.